sabendo? Uma das denúncias mais graves do meio artístico, eu vou falar e vou trazer para você. Muito bom dia para você de todo o Brasil. E eu estou falando de uma denúncia de assédio sexual envolvendo menores. Presta atenção na história. Vocês lembram do Big Brother? Claro, você fala, Thiago, Big Brother é um dos programas mais assistidos da televisão. Eu já sei o que você vai falar. Você vai falar do Laércio, né? Daquele problema que ele teve com ex-namoradinha, aquela coisa toda. Não, esqueça essa história do Laércio. Eu tô falando para você de assédio e tô falando para você de assédio envolvendo filhos de dois filhos de uma ex-BBB. O que acontece? Primeiro, essa ex-BBB, casada, 2 filhos, tudo muito bem no relacionamento, porém o relacionamento chega ao final, ponto final nesse relacionamento. Ela vai para um lado, o esposo vai para o outro lado, só que essa ex-BBB arruma um novo namorado. Ela queria namorar de novo. Esse namorado, personal trainer, um cara bonito, um cara fortão, e é ele que está envolvido em toda a polêmica. Aí vou explicar para você, tintim por tintim, porque a história é grave, a história é gravíssima. Entra personal trainer, entra ex-BBB, entra ex-esposo e pior do que tudo isso, entram 2 crianças menores de idade. Nessa história da separação, a ex-BBB arrumou um novo companheiro e esse novo companheiro que está sendo acusado de abusar dos 2 filhos dela. O ex-marido parece que tem um vídeo onde as 2 crianças, olha só, as 2 crianças falam tudo o que de fato teria acontecido. Eu não consigo falar para vocês o que teria acontecido, porque nesse horário da televisão nós tiraríamos o programa do ar. Aí o que acontece? A ex-BBB vem a público para explicar tudo o que está acontecendo e desmentindo essa história toda. Só que o delegado que foi envolvido em toda a polêmica já falou que tem prova suficiente para incriminar esse novo namorado dessa BBB. Eu estou falando da Priscila Pires. Você vai se lembrar dela, é uma das mulheres foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, foi considerada também muito polêmica, foi capa de revista e é ela que está na berlinda de toda essa confusão. Por quê? Porque o novo namorado dela está sendo acusado de assediar sexualmente os 2 filhos dela. Para você ver como essa história é complicada e essa história é polêmica, eu vou colocar para você o primeiro vídeo da própria Priscila falando sobre esse caso. Coloca aí. Não existe provas. O que existe são laudos feitos por mim, onde eu fiz questão que fossem feitos, que ali provam o carinho e o respeito entre os meus filhos e o meu parceiro. O que existe também é um vídeo amador, extremamente manipulado por uma mulher doente, por uma mulher louca, que já tentou vários suicídios, que tem diagnósticos provados da sua bipolaridade, dos seus sintomas psicóticos. Um ser que chuta a cara da mãe, que esfrega sangue na cara do pai. Olha as declarações. Essa obsessão chegou a uma proporção tão grande, absurda, criminosa e irresponsável. Vocês conseguiram entender o rolo que tá toda essa história? A Priscila Pires, ela teve que vir a público desmentir. Mas olha só, vou recapitular e vou explicar para você, porque às vezes você não entendeu, não conseguiu entender a gravidade dos fatos dessa acusação. Priscila era casada, tinha um relacionamento, estava tudo muito bem. O relacionamento terminou, ela ficou com os filhos. Ela conseguiu um novo relacionamento, até porque a Priscila é uma menina bonita, ela é uma menina que tem ainda uma grande história de vida para completar e para viver, e ela trouxe para o lado dela esse rapaz que é personal trainer e tem 28 anos de idade.
Esse rapaz de 28 anos de idade, que é o personal trainer, o novo namorado da Priscila Pires, é que está sendo acusado de assediar os 2 filhos dela. Aí é que está a história, porque além de tudo isso, tem uma declaração da própria Priscila falando que o ex-marido é um cara extremamente agressivo, que ela poderia ter o enquadrado na Lei Maria da Penha. Só que ela, para ter um bom relacionamento com a família do ex-marido, para ter um bom relacionamento com a família daquele que foi o ex-marido dela, que é o pai dos filhos dela, ela deixou de canto. Se você for pensar nesse raciocínio, teoricamente ela fez bem, porém, qualquer mulher agredida, isso é muito importante se falar, qualquer mulher agredida tem que procurar a delegacia da mulher, ou se na sua localidade não tiver a delegacia da mulher, você tem que ir para um distrito policial fazer a denúncia, porque agressão é coisa séria sim. O sujeito que já levantou a mão para você uma vez, ele pode levantar a segunda, pode levantar a terceira, e aí é que está a história. Ô Ed Polo, bom dia para você. Você traz informações desse caso? Tudo bem, tudo bem, caso Ed? pesado. Esse é um caso que chamou a atenção de todo mundo, porque tem envolvido 2 pessoas que são menores de idade e que não sabem o que é um assédio sexual. E sabe o que chama atenção nesse caso? Porque a gente sempre fica naquela, será que é verdade, é mentira? Ela está dizendo que o vídeo foi manipulado. Que vídeo foi manipulado? É isso. Do depoimento, ela não fala quem. Ela também não dá nome aos bois. Quem que fez esse vídeo, ela fala de uma mulher, mas também não deu esse nome para a polícia. Isso é importante, Ed Polo, a gente falar, sabe por quê? Ela fala assim, olha, essa mulher que fez o vídeo, essa mulher, pra gente ainda, da mídia, é um ponto de interrogação. Por quê? Quem é? Ela não fala quem é essa mulher, quem seria essa mulher, se é uma nova namorada. Não ficou claro. Não ficou claro. Não ficou claro. Isso a polícia ela é bem concisa nisso. E o que chama a atenção é que o Fábio Sampaio, que é o delegado responsável por essa investigação, não tem dúvidas, Tiago, de que o ato de selvageria, de violência, o assédio contra... Gente, uma criança de 3 e 4 anos. Meu Deus. São 2 crianças. Então uma tem 3 e outra tem 4 anos. Entendeu? O que o delegado falou? Eu não entendi. Exatamente. O delegado disse que ele não tem dúvidas de que existem já provas suficientes para começar o processo, indiciar o fisiculturista, que é o namorado da Priscila, e tem provas. Ele disse que tem provas. Então não quer dizer que ele é culpado. Não. Ele tem prova para começar o processo, o inquérito. Vai começar, ele quer investigar, ele tem... Como é que funciona agora, Tiago? Ele tem provas, ele vai entregar isso para o Ministério Público, o Ministério Público vai ver se acata ou não a denúncia, vai pedir novas provas, já tem informações disso, que ele vai pedir novas provas, porque o delegado falou que vai entregar para o Ministério Público. Isso é importante. Isso é importante. E o Ministério Público não significa que o acusado já está incriminado. Não, o Ministério Público vai avaliar. Se o Ministério Público aceitar a denúncia do delegado, aí sim ele vira réu, porque vai para a Justiça e aí ele vira réu. Por enquanto, nada. Parece que estão pedindo segredo de justiça nessa história. Já está em segredo de justiça. Já está em segredo de justiça. Já está. Quando está em segredo de justiça, a gente não pode ter as informações. Porque se fosse qualquer outra pessoa, você chega lá no site, coloca o número do processo, recebe toda a história, tá ali os depoimentos, e aí você pode ter acesso. Agora eu tive acesso, Tiago, algumas... Você teve acesso? É bárbara, a acusação realmente... É como você disse, se a gente falar um só ato que teria supostamente cometido contra esses 2 menores, a televisão sai do ar. Então, o delegado, o que chama a atenção é isso, que o delegado não tem dúvidas. O delegado não tem dúvida. O delegado não, e vai indiciá-lo, vai denunciá-lo, ele é o Ministério Público. Então, agora o Ministério está na mão do Ministério Público. O Ministério Público vai saber, se vai ver, vai pedir de novo, a investigação volta a estaca zero. E aí a Priscila, Tiago, ela vai ter que dizer quem que é essa mulher, por que o vídeo é falso. Isso. Entendeu? Porque o delegado escutou os 2 garotos num vídeo, o pai entregou esse... E vai precisar ter perícia em cima do vídeo. Não, perícia com perícia certeza. É um negócio... Não é assim falar e agora o cara é culpado. Nada, ele não tem nada absolutamente que o incrimine. Ele está sendo acusado, uma acusação séria, brava. Agora, o que me preocupa é que, assim, o delegado já acatou. Quando o delegado acata, é muito complicado. Mas também, viu, Tiago, só para relembrar aqui, nos anos 90 teve uma história parecido com essa. Crianças da escola base, na zona sul de São Paulo. Eu me lembro da escola base que foi apedrejada. Apedrejada porque as crianças disseram que foram violentadas pelos donos e tal. Um falou para o outro falou para um. O delegado da época acatou a denúncia, isso virou repercussão mundial. E o que ficou concluído? Que o delegado estava errado.
Ô Ed, eu tô então lembrando... a gente tem que tomar muito cuidado com Tô isso. lembrando também agora, porque eu cubro o mundo das celebridades há exatos 17 anos. Eu comecei nos anos 2000, 2017, completo 17 anos esse ano. O que acontece? A história da Priscila Pires com o ex-esposo era uma história de... parece música sertaneja, mas não é, coisa da vida real. Entre tapas e beijos. E nós temos um vídeo revelador sobre essa história que eu quero mostrar, inclusive, para você de casa que assiste o programa. A própria Priscila Pires, ela fez esse vídeo, ela tem as declarações e eu vou mostrar para você. E a gente já está de volta com essa história que está chocando principalmente toda a opinião pública, porque é uma história gravíssima. Se for comprovado, olha, eu, Thiago Rocha, ainda acredito na decência do ser humano. Eu ainda acredito que uma pessoa em sã consciência não seria capaz, não seria absolutamente capaz de abusar sexualmente de duas crianças, duas pessoas que são extremamente indefesas, duas pessoas que não têm o menor discernimento do que está acontecendo numa cena de abuso sexual. Eu prefiro não acreditar que isso seja verdade, porém, o delegado que está envolvido em toda essa história, em toda essa polêmica, já falou que tem indícios suficientes para que o processo comece a andar. As primeiras provas já existem. O Ed Polo, essa história toda, ela ainda deve acontecer por mais dias, mais meses e muitas coisas precisam ser apuradas. Volta a estaca zero. A polícia fez a investigação e no Ministério Público agora volta a estaca zero. Volta tudo para agora começar a tentar essas provas. A Priscila vai ter a chance de se defender, principalmente a vira público quem é essa mulher que ela diz que existe, que tem aí, que tem um... Agora, tem um exemplo que eu preciso contar para vocês, porque pode ser, e o que eu tô, por experiência de televisão, por experiência, e agora eu vou especular, tá? Eu vou especular, eu não vou atestar essa história, não vou afirmar. Por quê? Isso daí pode ser uma briga entre marido e mulher, tá? Pode ser briga entre marido e mulher, e aí eu já me lembro do caso Vitor, do Vitor e Léo, aquela história de não conseguir falar direito com a esposa, dele, não é? Chegar para a mãe, defender a mãe, enfim. E no momento de mais nervoso, ser mais enfático, olha, eu não concordo com você, eu concordo com a minha mãe, e aí a esposa saiu e foi lá para a delegacia de polícia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o antigo relacionamento da Priscila Pires, ele foi conturbado. Coloca os prints aí de declarações antigas, nós temos os prints, e ó, vai aparecer aqui esses prints, e aí você vai ver o que de fato tem do relacionamento anterior para o relacionamento atual. Com o pai dos filhos. Isso, exato. Porque são dois relacionamentos. Isso foi bom você ter falado. Porque o primeiro relacionamento foi da Priscila. Com que ela teve os dois filhos que exatamente. São os alvos, né, de toda essa denúncia. E tem também o novo relacionamento. A gente está falando do relacionamento antigo, não esse relacionamento atual que ela está vivendo com um personal trainer de 28 anos. Coloca para mim aqui, que eu quero mostrar para todos os telespectadores, e eu vou colocar então, coloca o vídeo, põe o vídeo aí, põe aí, dá o play. Coloca aí. Eu não sou a primeira e infelizmente nem serei a última mulher a sofrer com o fim do relacionamento. Mas não do relacionamento em si, olá, e sim do poder que os homens insistem em achar que tem sobre a gente. De bater no peito e falar que são nossos donos. Muitas vezes eles usam da violência sexual, física, psicológica e até patrimonial. Eu precisei da proteção da Lei da Maria da Penha. E, na ingenuidade, retirei a medida protetiva, acreditando nessa harmonia que teríamos com as crianças. Hoje, o ataque covarde é em cima da minha felicidade, do direito da minha liberdade de ser feliz, de recomeçar sem ele. Esse tempo todo eu me calei, mas chega. Você viu aí? Nossa, é bravo, Thiago. Agora, hoje, Ed, a história da Maria da Penha não é desse jeito. Você chega lá na delegacia de polícia, ou você chega lá no tribunal, você fala assim, não, eu não quero mais, ele mudou da água pro vinho, exatamente. Ele é uma pessoa maravilhosa, não é? Não tem essa não. Agora fez, a polícia investiga. Então, você querendo
entendeu? Você querendo E fez a denúncia uma vez, é que nem o caso do Vitor e Léo. Quer dizer, ela disse depois, lembra? Que ela falou, não, ele não me agrediu. Ele me chutou, ele me agrediu, foi lá, fez o boletim de ocorrência. A polícia investiga. Aí depois ela falou, não, o Vitor não me agrediu. Tal, não tem jeito, o processo está em andamento. E nesse caso, me chama a atenção exatamente o seguinte, será que realmente ele faria isso usando os filhos? Nós vamos ficar de olho nessa história, porque essa é uma história extremamente grave. Eu tô de olho nessa história, continuo trazendo todas as informações para você. Sabe por quê? Porque quando a gente começa com um caso aqui, vocês podem achar a gente chato, mas a gente vai até o final. Porque a nossa obrigação como jornalista é trazer as duas versões. Coloca o print aí, põe aí. Deixa eu ver. Põe o print que eu tô falando aí, ó. Tá vendo? Esse é o print, aí tá a história. Ô Priscila, eu não vou admitir meus filhos chamando o tio Hulk, que é o fortão lá, de segundo pai. Você tá conseguindo me enlouquecer. Eu já te avisei uma vez. Isso diz o ex-marido dela. Aí a Priscila responde, que é isso? Você perdeu o juízo? Você quer que eu entre com a Maria da Penha de novo, Bruno? Eu cansei dessas suas palhaçadas. Aí ela vai adiante, ela fala, ele vai adiante e fala assim, ó, você sabe do poder da minha família. Já tiramos sua loja, grana, casa, tu ficou acha que deu a volta por cima de um personal? Você é uma piada na minha casa. Eu vou agora tirar os meninos de você, te deixar na lama sozinha. Esse foi o print que a Priscila colocou. Olha em que pé tá essa história e a grande polêmica que vai acontecer nos próximos tempos. Porque se com isso já começou a repercutir... Você imagina? Tem mais print? Coloca mais print aí. Porque a história, ela não para por aí não. Meu Deus. Ela vai assim, ó. Aí a Priscila fala assim, ó. Eu gostaria que você me respeitasse. Eu não falo assim do seu namoro. E não admito ser tratada assim. Ainda sou mãe dos seus filhos. Me respeita. Aí o Bruno fala assim, ó. Vamos conversar pessoalmente? Sozinhos? E ela responde, Bruno, o porquê isso? Já nos resolvemos, cara. Acabou. Vamos ser amigos e criar juntos meninos. Entenda uma coisa, sua desgraçada. Se você não for minha, não será de nenhum. Ela bota um ponto final na história. Impossível conversarmos. Boa noite. Que Deus te proteja. E aí termina a história. Dá pra gente entender que essa história ganhará próximos e próximos capítulos. Agora, Ed... Complicado. É complicado esse mundo das pessoas, porque elas entram no Big Brother, tudo para ser famosa. Porque ninguém entra no Big Brother para ser anônimo. Exato. E isso acontece hoje incessantemente, porque a internet é um celeiro também de gente que gostaria muito de ser famosa, né? Aparecer bastante. A gente dá provas aqui todo dia, né? Pois Tem coisas que realmente as pessoas fazem que é um absurdo. E a gente vem trazendo, e tem um aí, a gente pode falar. Pode, mostra. Nossa. Você trouxe hoje uma? Vamos ver, vamos dar uma olhada. O que aconteceu? Ela quis ser famosa na internet. Vê aí. E o que aconteceu? Essa menina... Ela falou assim, não, eu vou pegar meu celular e vou começar a mostrar pra vocês. Olha como eu sou maravilhosa. E vou filmando, tal e coisa e tal. Aí... Vou bombar. Ela falou, não, vamos colocar um pancadão. Colocou um pancadão. Ela e a amiga. Só que ela não imaginava que o pior e muito pior aconteceria com ela, com a amiga e com o carro. Põe aí. Olha lá. Olha lá. As duas indo pro baile. Chama a loirinha. Chama a amor. Olha lá. Chama a morena. Alegria, ó. Vai dar problema, ó. Mas que problema vai dar? Quer ver? Chamar. Olha lá. E aí parece que tem alguma coisa. A lombada! A lombada, Brasil! Vocês viram? Bateu o carro. Que coisa chata, hein, gente? Por quê? Você fica olhando pro celular, você não olha pro trânsito, ó. E ela deu uma cacetada, eu vou dizer uma coisa. Aí que vem o problema. Pra ganhar, viralizar a situação, porque aí você sabe, quando você... Porque tem gente agora que parou de trabalhar pra ganhar grana na internet. Na internet, estamos claro. falando isso toda semana. E aí elas falaram assim, gente, vamos aproveitar essa oportunidade pra viralizar. E colocou, a gente já tem aí, direção, a foto que seria desse acidente. Então olha só como... Olha lá, ó. Aí você olha e fala, gente, que é isso? E tá bombando esse vídeo, ela sem banguela. Você vê que é parecida, só que aí tem um truque, Thiago. Tem truque? Tem truque. Você desvendou o truque? Desvendei.
O vídeo é verdade. O vídeo é verdadeiro. O vídeo é verdade. Agora, Tá. a menina aqui, essa da Banguela. direita aqui, ó, não, a outra, é a que sofreu o acidente, né? Que tava lá cantando, da moreninha, vamos... A que tá do lado é parecida, não é? Parecida. Só que uma mora na zona sul de São Paulo e a outra na Tailândia, filho. Na Tailândia? Eles fizeram isso, né? Fizeram essa montagem, as duas, para poder viralizar. Falaram, olha o que aconteceu. E tá todo mundo bombando, falando, gente, que ridículo. Só que a menina daqui, ela viu isso aí, chegou lá na Tailândia e ela falou assim, não, peraí, isso daí não, eu caí de bicicleta. Caiu de bicicleta. Exato. Então, Ed, a foto é mentira. O vídeo é verdade. O vídeo é verdade, você entendeu? Então, vamos ver de novo, então. Isso até é um alerta para você que gosta de ficar colocando as coisas na rede social, porque você tem que prestar atenção no volante e não no funk que tá rolando. Põe aí. Isso é a primeira dica. E aí, ó. Olha lá. Olha lá. Vamos no pancadão, gente. Chama as morenas. Chama. Que hoje vai dar problema. Só que elas imaginavam que problema fosse, né? Aí elas aproveitaram a música, chamaram a morena, a loirinha, e também chamou o seguro e o SAMU. Olha lá. Sai, olha o SAMU, liga pro SAMU. Chama o seguro. Olha lá. Gente. E você reparou ali? Parece que não tinha o cinto, é isso? Exatamente. Porque como ela bateu, olha só. Gente. Ela não tinha o cinto, hein? Tava. Eu não acho sei. que tava. Você acha que tava com cinto? Você com o cinto vai bater lá na frente? Eu acho que as duas estavam airbag sem que não cinto de funcionou. segurança. Eu também acho. E isso é o pior. Coloca aí. Põe aí. Olha lá. Não, ela tá com cinto, não é ali? Não, ó, sem cinto, ó. Ali, ó, cruzando ali, ó. Uma tá sem cinto, a motorista tá. As duas sem é o cinto. cabelo dela, as duas sem cinto. Olha lá. É o cabelo, Deu problema, filhinha. SAMU, dentista, vai ter... Não, dentista não, porque na verdade é aquilo que a gente mostrou, né, Thiago? Não sei como ela ficou, na verdade, acho que ela nem se machucou Vai tanto. ter que chamar o buco maxilo mesmo, viu? Só, meu Deus do céu. Olha lá. A pancada aqui. Gente, a gente brinca, né? Graças a Deus o negócio não foi tão grave como poderia ter sido. E a foto é mentira, gente, é da Tailândia. Essa menina aqui é parecida, o zoinho verde lá, mas essa aqui ela ficou marada. Ela ligou e falou, não sou eu não, eu caí de bicicleta aqui passeando na Tailândia. O que essa maluca tá pondo na minha foto aí? Você passar recibo por um negócio que você não faz é complicado. Quer Mas ganhar fica dinheiro, o alerta ganha pra você honestamente. de casa. Não Entendeu? faça mais isso. Será que o Zuca usa cinto? O quê? O Zuca? Ô, Bato. Mas é claro que o Zucatelli... Só quando ele anda de moto que não. Agora, quer ver? Eu vou fazer uma pra ele. Chama o Zucatelli, chama a Mariana, chama o Edu Guedes, que hoje vai dar problema. Ô, Zuca, você viu aí a importância do cinto de segurança e mais do que isso... Prestar atenção, né, E de Tio? você não buscar fama a qualquer custo. Não é isso, cara. E você fazer uma coisa de cada vez, né, parceiro? Fazer uma coisa de cada vez, né? Agora, a história do cinto de segurança, durante muitos anos, foi legal vocês terem falado disso. Durante muitos anos, a gente se incomodou. Enquanto não teve, multa, enquanto não deu multa, a gente não usava. Mas eu acho que o que precisa no nosso país, sabe o que é, Zuca? É uma educação. A educação do cinto de segurança foi importante. Agora a gente precisava colocar educação principalmente para aqueles políticos corruptos, para aquelas pessoas que sabem que roubam, que metem a mão e vão para cadeia, fica lá um ano, aquela coisa toda e continuam com os milhões. O que falta no nosso país é educação de saber que se você meter a mão em algum lugar que não é seu, você está roubando gente que precisaria muito daquela verba e não tem. Isso. E é isso que você faz muito no bloco de notícias, né, Zuca? Isso, meu irmão. Obrigado, Tio. Mas é isso mesmo, você falou tudo, cara. É isso aí. Mas eu tenho esperança no Brasil, viu, cara? Eu também tenho muita esperança. Eu não sei se a gente vai ver isso, Thiago, mas não importa. Se um dia acontecer e mudar esse pessoal que cuida da gente, vai ser muito bom. Thiago, sabe quem tá fazendo aniversário hoje? Quem faz aniversário hoje? Paçoca. Não brinca. Sério? 6 anos? 6 anos? Aí, o cara sabe Paçoquinha! tudo. O cara sabe tudo, o cara sabe tudo.